Professora Francisnalda Dourado aqui, e hoje nós estamos juntos para conversarmos sobre uma das atitudes mais cruéis que existe na humanidade, que é exatamente o preconceito. Vamos lá? Para começarmos, nós precisamos diferenciar dois termos: preconceito separado e preconceito juntos. Vamos lá. Preconceito. Pré é aquilo que vem antes, né? Pré-vestibular é aquilo que vem antes do vestibular, ok? Então, preconceito é aquilo que vem antes de um conceito. Tranquilo? Mas e o que é conceito? Hum? O termo conceito vem do latim conceptus, que significa conter completamente, ou seja, conhecimento. Então, preconceito separado é aquilo que vem antes de um conhecimento. Tranquilo? Isso é natural, é normal que tenhamos. Todos nós temos esse preconceito. Todos nós temos. Porque, como eu disse anteriormente, é natural. Quando você se depara com aquilo que é estranho, e quando eu falo em estranho, eu estou falando em algo que é diferente. Quando nós nos deparamos com algo que é estranho, por exemplo, algo que a gente nunca viu antes, uma pessoa que nós nunca vimos antes, uma disciplina que a gente nunca estudou, uma situação nova para nós temos a tendência de criarmos uma primeira impressão. Digamos então que essa primeira impressão seria esse preconceito. É quando a gente olha pela primeira vez para uma pessoa e diz: não vou muito com a cara dessa pessoa, não sei não, mas essa pessoa, ela não me passa segurança, eu acho que essa pessoa é muito metida. Sabe, esse tipo de pensamento é isso, né? Porém, se a gente para por aí é o perigo. Por quê? Porque quando nós paramos nesse pré-conceito, que é normal, é natural que tenhamos, isso pode se transformar em um preconceito junto nesse preconceito, ok? Isso é que é o ruim, né? Então, o que nós devemos fazer? A partir deste preconceito separado, a partir dele, a gente precisa se abrir para um conhecimento para um conhecimento mesmo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que não é superficial, por exemplo. Então, se a gente tem essa abertura, nós tendemos a modificar aquele pensamento, ok? Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente é necessário agir com respeito, com tolerância, que são coisas que hoje em dia tá tão difícil de se ver, né? Mas é necessário que a gente aprenda a resgatar essa questão do respeito, que a gente aprenda a resgatar essa questão da tolerância, ser tolerante com aquilo que é diferente, ou a situação que é diferente de algo que a gente já vivenciou, ou alguém que é diferente do que diferente da gente, porque nós somos diferentes e que bom que nós sejamos diferentes, né? Eu sempre digo, seria muito chato se todo mundo fosse igual. Então a gente precisa aprender a respeitar esse diferente. A gente precisa aprender a ser tolerante, a ser mais tolerante diante do outro e diante das situações. Então é preciso que a gente compreenda a outra pessoa, é preciso que a gente compreenda a outra situação. E aí quando a gente faz isso, a gente não transforma esse preconceito em preconceito. Porém, quando não nos damos essa oportunidade de conhecimento, de conhecer, este preconceito, ele se transforma tranquilamente no preconceito. Né? E sim, esse preconceito, aí sim, é onde surge a ignorância. Né? Esse preconceito vem exatamente da ignorância. E olha o que é mais interessante.
Esse preconceito muitas vezes vem disfarçado de humor. Ah, mas eu só estava brincando, é só brincadeira. Ei, fulano, você é isso assim, assim, assim. Eu recordo muito bem em um comentário que teve em uma das salas de aula em que eu ministro disciplina, que o aluno disse: professora, mas se a outra pessoa não gostar, ela fala. Se ela não falou, então é porque ela não se incomodou. Será? Sabe por quê? A maioria das vezes, a pessoa que é vítima de um preconceito, ela não vai falar. E ela não vai falar por quê? Por N motivos. Vou te dar dois. Primeiro, pode ser por medo, e a maioria das vezes é por medo, medo de uma represália maior, porque o preconceito, muitas vezes, ele é verbal, mas muitas vezes, ó, é a agressividade mesmo. Então, aquela pessoa que é vítima, muitas vezes ela se cala, ela, ó, silencia. E ela silencia por medo de represália, por medo do outro ou dos outros, por exemplo, na escola. Ah, mas ele fez essa brincadeira, se eu disser alguma coisa, todo mundo vai começar também a encher meu saco, né? A brincar, sei lá, né? E vai ser pior para mim, então eu vou ficar na minha. Vou dar meu sorrisinho e fingir que não me incomodou. Entenderam? Ou, sabe a outra situação? Pode ser aquela pessoa que foi vítima, que sofreu aquele preconceito, ela pode muito bem querer não falar nada porque quer participar do grupo, quer se sentir pertencedor daquela comunidade, daquele grupo. E se ela disser alguma coisa, ela consequentemente vai ter que ser excluído da panelinha, ser excluído daquele grupo que é tão legal, né? Porque geralmente é popular ou coisa desse tipo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós nordestinos, nós, diante do restante do país, digamos assim, há um preconceito, né, diante do restante do outro país. E tem até umas imagens, uns memes. Se você colocar na internet e faz uma pesquisa na internet, você vai encontrar um monte desses memes. Ah, o nordestino é preguiçoso. Tem um meme que eu lembro, né? Que é assim, nordestino indo viajar, como é? Aí tá num ônibus, né? O nordestino tá indo no ônibus. Mas como eles pensam que é? E aí tá, inclusive até o pica-pau tá no jumentinho lá, né? Enfim, olha só, né? Outro meme que eu lembro que eu vi é como eles pensam que o nordestino é, que o Nordeste é. E aí é aquela imagem da seca, porque realmente nós temos um período de muita seca. Nós temos o sertão nordestino, que realmente é muito seco, mas a ideia que se tem no Brasil afora é que ele é todo assim. E aí, do outro lado, tem a imagem, como ele realmente é. E aí, uma praia belíssima do Nordeste, porque o Nordeste é cheio de praias belíssimas. São vários e vários memes que a gente encontra por aí com nós nordestinos. E isso é preconceito. E isso é preconceito. Porém, a gente vai ver agora que esse preconceito é coletivo, não é individual. Prova isso são esses memes que eu acabei de falar para vocês. Então vejam, de acordo com Norberto Bobbio, o preconceito ele é coletivo, não é um preconceito individual. Norberto Bobbio ele é um filósofo político, a gente estuda ele no direito, lá na filosofia do direito nós estudamos ele também. Norberto Bobbio ele é muito interessante, ele é um filósofo contemporâneo, faleceu, não está com muito tempo, foi em 2004, né? Realmente não está com muito tempo, então ainda já foi nesse século. Filósofo do século 22, 21, perdão, século 20, século 21, enfim. E o Norberto Bobbio ele vai dizer, olha, não existe preconceito individual. O preconceito não é meu.
não é meu da professora Francisnalda, não é daquele meu aluno X, daquele meu aluno Y, não é o seu preconceito. Não, o preconceito, ele é em âmbito social, é no âmbito coletivo. Se dá através dos costumes, das tradições, está enraizado através das opiniões que já vem passado de geração para geração, mas são opiniões falsas, não são conhecimentos verdadeiros. Né? Então, no Brasil, por exemplo, existe um preconceito muito grande contra as mulheres, por exemplo, que dirigem. Eu mesmo, quando estou no trânsito, eu já ouvi, agora menos, muito menos, óbvio, né? Mas há 20 anos atrás, quando eu comecei a dirigir, 20 anos, 25 anos atrás, não, 20 anos, 15 anos atrás, eu escutava às vezes a pessoa, só pode ser mulher, né? Passava, só pode ser mulher. E o interessante é que eu mesma, né? Às vezes aqui dirigindo com os meus pais do lado, e eu brincava, eu disse, eita, sabia, só pode ser mulher, eu não disse? Então, assim, olha só que coisa, né? O importante é que quando a gente para analisar, olha só, o importante é a gente parar para analisar e ver esse preconceito enraizado na gente. Aí sim, a gente tem como mudar isso. Porque enquanto a gente não para e vê na gente, muitas vezes a gente vê só no outro e esquece de olhar para a gente mesmo, e é aí que está o perigo, a gente continua perpetuando isso. Vejam, quando eu comecei a perceber que eu mesma, eu que criticava essas atitudes e eu mesma fazia inconscientemente, mesmo em tom de brincadeira, e era em tom de brincadeira, mas isso era preconceito. E aí corroboro sim com a ideia do Norberto Bobbio, lá no livro Elogio da Serenidade, quando ele diz, olha, o preconceito ele é coletivo, porque ele está dentro da sociedade. Então, a mulher dirigindo caminhão, dirigindo Scania, que é isso? Mulher dirigindo transporte público? Não, que é isso? Mulher tem que... Ai, isso é triste, né, gente? Meu Deus. Mulher tem que dirigir fogão. Ai, que... Nossa, chega dói na gente, né? Mas, enfim. E aí, pode-se eliminar o preconceito? De acordo com Norberto Bobbio, não. Não se pode eliminar o preconceito. O que a gente pode fazer é combater, é diminuir esse preconceito. E como é que se faz isso? Através da educação. Apenas através da educação, de acordo com Norberto Bobbio, nós podemos estar diminuindo este preconceito que já está tão enraizado na nossa sociedade, na nossa consciência. E aí, para finalizar, claro, eu trago uma frase de Voltaire, filósofo francês, filósofo da modernidade, que ele vai dizer, olha, preconceito é opinião sem conhecimento. Então, se a gente volta lá no início do vídeo, quando eu falo do preconceito separado, que a gente vai dizer é o que vem antes do conhecimento, e ali aquele conhecimento a gente vai lapidando, a gente vai trazendo ele para a gente. Se a gente não faz isso, ele se transforma em preconceito. Olha aí o que o Voltaire está dizendo para fundamentar o que nós falamos lá no início do nosso vídeo, né? Então é isso. Eu espero que a partir de agora, diante das nossas atitudes, nós possamos analisar e perceber qual é aquela atitude que a gente está tendo que nós mesmos estamos transmitindo um preconceito que está enraizado e que a gente nem percebe. Mas eu espero muitíssimo que a partir de agora, com essa nossa conversa, a gente possa diminuir, como o Bobbio falou, né? Vamos diminuir um pouco esse preconceito coletivo. Tranquilo? Muito obrigada. Coloca aí nos comentários se você já sofreu preconceito, se você já conseguiu identificar, como eu consegui identificar, atitudes preconceituosas minhas que estavam enraizadas. Coloca aí nos comentários se você já conseguiu observar algum preconceito enraizado que você vai trazendo e que a partir de agora vai tentar modificar isso, enfim, ou se já foi vítima. Enfim, coloca aí teus comentários, ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.